Fala, gurizadinha, tudo bem? Já tô aqui em São Paulo para acompanhar aí o Grêmio nesse jogo contra o Corinthians. Saí lá de Atibaia, tô em São Paulo, vou ficar aqui até terça-feira, quando o Grêmio também sai para Porto Alegre. Mas vamos falar e trazer as últimas notícias do Tricolor, tá? A gente fez há pouco a live ali do aniversário do Grêmio, o Lucas Pilar trouxe para nós ali também nas redes sociais tudo que tá acontecendo lá no ambiente da festa de aniversário dos 120 anos do Tricolor, que tá muito bonita, quem pôde acompanhar aí essa festa muito bacana, mas dentro de campo o Grêmio tá preocupado. A gente falou bastante sobre a cobrança, de como o Antônio Brum tratou essa derrota para o Bragantino, de como o Renato tratou a derrota para o Bragantino, o presidente Guerra também, houve uma cobrança geral da direção a respeito disso, para que os resultados fora de casa voltem a ser positivos. E isso já começa a se valer para o jogo de segunda-feira contra o Corinthians. A gente falou bastante sobre isso, onde o Antônio Brum prometeu que deve ter, sim, uma postura diferente em relação ao que a gente viu nos últimos jogos fora da arena, contra Vasco, contra Santos, contra Goiás, contra o próprio Bragantino, onde o time se mostrou muito apático. Mas, falando dentro de campo mesmo, a relação que a gente tinha era de que teriam poucas ou quase nenhuma mudança no time titular para o jogo de segunda-feira. Isso porque o Reinaldo, que havia sido suspenso por 4 jogos devido à expulsão lá contra o Santos, o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo para ele. A mesma coisa para o Renato. Então os dois devem estar à disposição na segunda. Porém, uma notícia de última hora acabou que vai ser obrigada a fazer mudanças no time titular. Isso porque o Grêmio divulgou uma nota oficial onde Felipe Carbajo teve uma lesão constatada no ligamento cruzado medial, o LCM que eles chamam, que é o ligamento do joelho. Então ele vai passar aí por uma recuperação, já voltou para Porto Alegre, está fazendo trabalho fisioterápico, já começou toda a sua preparação para poder voltar a atuar. Ainda não, o Grêmio não divulga, né, esse prazo para o retorno do atleta e acaba divulgando só a lesão, mas a tendência é que fique aí um bom tempo fora, inclusive preocupa aí para o Clássico Grenal, porque a gente sabe que lesão de ligamento pode levar aí um certo tempo, então é bem preocupante a situação do Carbajo para o restante da temporada, visto que o substituto natural do Carbajo seria o Bitelo, que inclusive já estreou lá na Rússia, né? Ele que não é mais jogador do Grêmio, e o Grêmio então perde esse substituto natural do Carbajo no time titular. Quando ele estivesse fora, com certeza seria o Bitelo que ocuparia aquela vaga aí do tripé de meio campo. E como a gente viu no último jogo contra o Bragantino, o Renato acabou usando o Everton Galdino nessa posição. E é isso que deve acontecer no jogo contra o Corinthians. Então, pouquíssimas mudanças, claro, o Everton Galdino vai acabar entrando, dá uma característica diferente no time. Eu não sei, inclusive, se o Renato não vai acabar mudando a formação, porque se a gente for pegar no jogo contra o Bragantino, quando o Galdino entra, ele não entra necessariamente num tripé, ele entra um pouco mais aberto pela direita, com o Cristaldo fazendo uma função um pouco mais pela esquerda. Naquele momento já tinha, claro, o André Henrique, já não era mais do João Pedro Galvão, junto do Soares no ataque. Então muda um pouco a composição do esquema do Grêmio, se, claro, entrar o Everton Galdino no time titular, que é a grande tendência. No restante da equipe, a mudança deve ser zero, assim. O goleiro deve continuar o Gabriel Grando, apesar da falha no segundo gol do Bragantino, ele ainda é muito prestigiado internamente e é o goleiro titular do Grêmio. Eu, pessoalmente, não acredito que o Renato iria mudar o goleiro logo depois de uma falha do Gabriel Grando e, claro, deve dar sequência aí para ele contra o Corinthians. Na lateral direito, o João Pedro é a mesma coisa, deve seguir sendo o titular, apesar de 2 falhas aí nos últimos 2 jogos fora, mas deve continuar sendo titular, isso até porque o Fábio foi para Porto Alegre para acompanhar o nascimento do filho, Luca, nasceu já o filho dele, ele retorna hoje aqui para São Paulo para conseguir integrar de novo a concentração do Grêmio. Amanhã já treina com o restante do elenco, e aí vem aqui para São Paulo, capital, onde eu tô, né? Eles estão lá em Atibaia, para depois concentrar aí para o jogo do Corinthians. A dupla de zaga tem o Rodrigo Eli, apesar da suspeita de fratura no rosto que ele sofreu no jogo contra o Bragantino, inclusive numa pancada que ele sofreu do João Pedro, numa disputa aérea de cabeça. Não, nada preocupa, ele já treinou normalmente, deve sim estar à disposição. Então seria Eli e Walter Kahneman, dupla de zaga. Pelo lado esquerdo, o Reinaldo deve continuar sendo titular, já que o Wesley desceu para jogar com a PFGF e o Cuiabano não tem jogos, ele tem poucos minutos nos últimos dias, treinou só ontem, né? E hoje, porque passou a semana toda aí com dores musculares, o Renato deve seguir na vaga, até muito importante aí esse efeito suspensivo que o Grêmio conseguiu pro jogador. No meio-campo,
PP e Vidia Sante, e aí sim a gente tem a dúvida se vai manter o tripé com Galdino ou se vão abrir os dois jogadores aí, Galdino e Cristaldo pela esquerda, e lá na frente Luiz Soares e João Pedro Galvão. Não creio em mudanças agora, porque é um time que o Renato colocou faz pouco tempo. Claro, acabou não dando resultado aí no último jogo, mas ele deu bons resultados e bons desempenhos em casa. Então a cobrança foi a partir de uma conversa e, segundo o próprio Antônio Brum, os jogadores entenderam isso muito bem e pegaram de forma positiva essas críticas, essas cobranças que veio por parte da direção e do Renato, e devem ter uma postura diferente na partida contra o Corinthians. E, claro, a gente espera também que ganhem mais oportunidades outros jogadores no jogo, né? O Iturbe entrou contra o Bragantino, tem que dar mais uma rodagem para o Lucas Bessosi, também para o Luan, né? Que a torcida pede bastante que ele jogue. Aí, falando mais sobre o Corinthians, claro, o ambiente em São Paulo não é bom para o time paulista, tá? Eles vêm de uma sequência muito negativa, inclusive se fala em ultimato para o Luxemburgo no jogo contra o Grêmio, uma derrota do clube paulista contra o Tricolor na segunda-feira poderia, inclusive, terminar na queda do treinador. Então, o ambiente lá é de muita pressão, o Grêmio precisa aproveitar isso, tem armas para aproveitar isso, e como todo mundo está falando, a mobilização e a motivação tá muito grande, tá todo mundo abraçando, então se espera muito aí que o Grêmio consiga um resultado positivo na segunda-feira para sair dessa sequência de São Paulo com pelo menos 3 pontos, né? Eu falava aqui anteriormente, antes dos jogos, antes da viagem, inclusive, que 4 pontos seria muito bom pro Grêmio. 4 já não dá mais, então pelo menos 3 ali para sair no 50-50, 6 pontos seria espetacular, a gente vinha falando sobre isso até para disputa do título, o Grêmio vencendo o Bragantino, o Botafogo perdendo seu jogo hoje contra o Atlético Mineiro fora de casa, que não é um resultado impossível, e o Grêmio vencendo na segunda-feira, poderia ficar 6 pontos. Já não tem mais como, tenta manter pelo menos a diferença. Claro, se o Botafogo perde seu jogo, o Grêmio consegue baixar a diferença para 9 pontos. Então é muito importante que o Grêmio entre focado no jogo, porque o Corinthians está em crise e o Grêmio precisa aproveitar. Não tem aproveitado quando pega times assim. Inclusive, se for pegar, o Vasco quebra uma sequência de derrotas gigante contra o Grêmio, o Santos quebra uma sequência de derrotas gigante contra o Grêmio, inclusive a única vitória do Diego Aguirre, que já caiu lá em Santos, foi contra o Grêmio. Então é bem complicado, porque o Grêmio não tem aproveitado essas oportunidades que a tabela e também os adversários têm dado. Então o Grêmio precisa estar muito focado no jogo contra o Corinthians em Itaquera segunda, para, quem sabe, acabar aí com esse jejum de não vencer fora de casa, inclusive sacramentar uma crise no Corinthians que pode culminar na queda de Vanderlei Luxemburgo. A gente vai estar em Itaquera, vai fazer aquele trabalho que a gente tem feito nos jogos fora e depois colocar aquele pós-vídeo aqui, eu mesmo vou fazer. Então, mais um trabalho muito bacana aqui no canal CCD. Espero que todo mundo acompanhe. Um beijo pra vocês e a gente se vê aí durante esse período no canal, porque eu vou estar participando bastante. O César da Dias está de férias na Argentina, já falei. Tá curtindo lá com o Meneghete, uma parrilhazinha, um vinhozinho, um fernezinho com cola. Então, deixa ele aproveitar lá. Um grande beijo pra vocês. E a gente segue aqui falando de Grêmio, papo de gremista para gremista. Beijo!